Olá! Secas prolongadas em algumas regiões, recordes de calor ou de frio em outras, legero nos polos, deslocamento acentuado das nuvens para os extremos do planeta, que provoca alterações no regime de chuvas. O homem está provocando mudanças drásticas no clima da Terra, que podem levar a um efeito dominó de consequências imprevisíveis. Diante do acúmulo de dados sobre a devastação do meio ambiente, cientistas disparam um alerta. Todos os países devem ampliar os esforços para reduzir a queima de combustíveis fósseis, ou a civilização atual será responsável por transformações que vão pôr em risco a sobrevivência do planeta como conhecemos. Essa edição do Matéria de Capa está começando, fique com a gente. As mudanças provocadas no clima da Terra por conta do aquecimento global podem resultar numa espécie de efeito dominó, ou seja, uma série de desastres ambientais. Esse alerta faz parte do mais amplo estudo já realizado no Reino Unido sobre o assunto. 80 cientistas, representando universidades e institutos de pesquisa, assinam o documento. So our report is about the risks that climate change poses to the United Kingdom. Embora o estudo faça referência específica à Grã-Bretanha, os dados levados em conta são comuns a todos os países e continentes. Recordes de temperatura, enchentes e desequilíbrios ambientais, provocados pelo chamado efeito estufa, ou seja, o acúmulo de poluentes na atmosfera que impede o retorno da radiação solar refletida na Terra. Ao enfrentar essa barreira, os raios solares não circulam livremente e provocam o aquecimento global. E de onde vêm os poluentes? Da queima de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo e o carvão. Ao alertarem para o risco de um efeito dominó, os cientistas se referem ao fato de que a temperatura mais alta em algumas regiões provoca tempestades e enchentes. Essas, por sua vez, destroem casas, estradas e prejudicam o abastecimento de água e energia elétrica. Até mesmo a agricultura acaba sendo afetada, porque as chuvas, quando em excesso, reduzem a quantidade de nutrientes do solo. O caminho mais imediato para enfrentar esse problema, segundo os cientistas, é a adoção de novas fontes de combustíveis, como a energia limpa dos ventos e do sol, além da mudança de hábitos, como a menor dependência do transporte individual. O aquecimento global, ele tende a tornar os eventos climáticos extremos mais frequentes e ainda mais intensos. Ocorre, por exemplo, em anos como o ano passado e esse ano, em que a gente teve um fenômeno El Niño muito forte, aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que provoca uma série de consequências em ciclos hidrológicos, no clima regional da América Latina e com consequências para vários países, o El Niño tende a se tornar mais frequente com o aquecimento global e os eventos de El Niño tendem a se tornar mais intensos. Então, junto aos demais eventos extremos, o que a gente vai ver é situações como a 2015 e 2016, ano globalmente muito quente, com uma multiplicação de eventos acontecendo ao longo do tempo. Mas o que de fato está acontecendo é que em todo o planeta, em cada centímetro quadrado da superfície da Terra, esses fenômenos estão se multiplicando, estão acontecendo com maior frequência, maior intensidade. E, eventualmente, fenômenos que ocorrem em determinadas regiões, como alterações em correntes oceânicas ou em correntes de ar ao longo da superfície da Terra, podem provocar alterações em cadeia em diferentes regiões, como, por exemplo, ondas de frio extremo, seguidas de momentos de ondas de calor extremo, distribuídas por todo o planeta, afetando a vida de todos nós. As nuvens estão fugindo dos trópicos e se concentrando nos polos norte e sul. Esse é o alerta de um estudo publicado pela revista Nature. Isso não é um bom sinal para o planeta. As primeiras consequências do deslocamento das nuvens para os polos são o aumento da radiação solar sobre determinadas áreas e a desertificação. O estudo publicado pela revista Nature foi elaborado por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego.
Ao observarem o comportamento das nuvens, eles constataram que a concentração delas nas zonas tropical e subtropical do planeta vem se reduzindo de forma acentuada. Entre as áreas que mais sofrem com a perda de nuvens estão o norte da África, a Austrália e o sul dos Estados Unidos. Mas o efeito também pode ser constatado na Ásia e na América Latina. Para se entender o papel das nuvens no clima da Terra, é preciso lembrar que nas condições adequadas de temperatura, ventos e pressão atmosférica, são elas que provocam as chuvas, mas também podem reduzir a temperatura ao bloquear a entrada da radiação solar, ou ao contrário, elevar os termômetros ao impedir a passagem dos gases de efeito estufa para a atmosfera. É mais um estudo que demonstra que a atmosfera do planeta vem sendo afetada de forma muito drástica pelo aquecimento global. Então, esse deslocamento de nuvens significa, eventualmente, a concentração maior de chuvas em determinadas regiões do planeta e numa região mais equatorial, uma potencial menor incidência de chuvas. Então, quando a gente tem um impacto no regime hidrológico, no regime de chuvas, isso afeta a produção de alimentos, afeta a geração de energia, em especial num país como o Brasil, que depende de um regime hidrológico e um regime de chuvas estável, e afeta, então, a qualidade de vida de todos, porque a gente pode ter, como consequência, períodos muito secos, seguidos de chuvas torrenciais, ou momentos de chuvas torrenciais incidindo sobre determinadas regiões, com, de fato, criando um certo caos climático nos diferentes países, em todos os países, em todas as regiões do planeta. E para aqueles que ainda têm dúvidas sobre o aquecimento global, olha só esse dado. Em junho, pelo 14º mês consecutivo, foi registrado o aumento na temperatura média da Terra. E não é só isso. Os estudiosos do clima já sabem, 2016 deve ultrapassar 2015 e marcar um novo recorde de temperaturas altas no planeta. Por enquanto, de janeiro a junho, todos os meses tiveram uma temperatura média global recorde para cada um deles. Os dados levam em conta os registros feitos desde que foram iniciadas as medições em 1880. Esse semestre foi o mais quente da história, com média de 1,3 graus Celsius acima da registrada no fim do século XIX e 1,09 grau da média observada entre 1951 e 1980. Especialistas da NOAA, abreviação em inglês para a Agência Norte-Americana de Estudos da Atmosfera e Oceanos, não têm dúvidas em afirmar: o processo de aquecimento do planeta vem se acentuando há décadas, e isso se deve principalmente à concentração de poluentes na atmosfera, como o dióxido de carbono emitido pela queima de derivados do petróleo e de carvão. Imagens de satélite mostram que nos primeiros 6 meses de 2016, a extensão do gelo marinho no Ártico foi a menor já registrada. Desde que foram iniciadas as medições via satélite das coberturas de gelo nos polos em 1979, a maior redução foi observada nesse primeiro semestre de 2016. Comparações feitas a partir de fotos de satélites da NASA mostram que, atualmente, a extensão coberta por gelo no Ártico no auge do derretimento no verão no hemisfério norte é 40% menor da registrada entre o final da década de 70 e início dos anos 80. Os estudos mostram que essa queda ocorre a um ritmo de 13,4% a cada década. O auge da cobertura mínima ocorre em setembro, coincidindo com o final do verão no hemisfério norte. O grande perigo do degelo nos polos é o aumento do nível do mar, o que põe em risco ilhas e áreas costeiras em todos os continentes. Amostras de gelo do Monte Branco nos Alpes franceses serão levadas para a Antártica para serem estudadas no futuro. Os cientistas temem que o clima na Terra venha a se alterar de tal maneira que paisagens de hoje, um dia, se tornem irreconhecíveis.
Mont Blanc para os franceses, Monte Bianco para os italianos. Situado na fronteira entre França e Itália, esse é o pico mais alto da Europa Ocidental, com cerca de 4.800 metros de altitude. A hipótese de que as alterações no clima do planeta levem essa montanha a perder sua cobertura de gelo no futuro preocupa parte da comunidade científica europeia. Se isso acontecer, a composição e as características desse gelo poderão ser estudadas graças a um plano desenvolvido com apoio do Programa para o Meio Ambiente da ONU. Amostras de gelo do Monte Branco serão levadas para a base franco-italiana de Concórdia, na Antártica. Lá elas serão armazenadas em contêineres a 10 metros de profundidade e a uma temperatura média de menos 54 graus Celsius. A base de Concórdia fica próxima de uma das regiões mais frias da Terra e, a exemplo dos demais centros de pesquisa na Antártica, só recebe visitantes a cada 6 meses, uma vez que no outono e inverno os aviões não conseguem pousar lá. Glaciologistas que acompanham as mudanças ocorridas na região dos Alpes trabalham com a hipótese de que até o final do século toda a camada de gelo situada acima de 3.500 metros nos Alpes vai desaparecer. Em instantes, comando da ONU dá puxão de orelhas nos governos da Alemanha e Inglaterra que andam descuidando do meio ambiente. E mais, o que será que andam aprontando El Niño e Laninha, que tantas alterações conseguem provocar no clima da Terra? A gente volta já.